Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e faremos a nossa aula sobre subtração de números inteiros e aprendendo um pouquinho mais sobre expressões numéricas envolvendo essa operação. Então, num primeiro momento, nós temos aqui mais 10 menos o menos 15, ou seja, nós queremos subtrair o mais 10 do menos 15. Em números inteiros, nada mais é do que pensar a ideia do oposto, quando eu quero fazer a subtração. Então, vamos pensar aqui no oposto do menos 15. Então, tirando desse parênteses, nós vamos colocar o mais 10, ou apenas 10, que é o seu valor absoluto, porque quando o sinal é mais na frente do número, eu posso colocar esse sinal ou não, e o oposto do menos 15, que é o mais 15. E dessa forma eu realizo a operação que apareceu, que na verdade é a adição. Então eu tenho 10 e ganho 15, fico com 25. Faço a mesma coisa com o próximo exemplo, então vamos fixar isso de uma forma melhor. Aqui eu tenho menos 7, não tem problema. Eu posso tirar do parênteses, indicando o sinal que ele é um número negativo, 7. E aí, eu faço o oposto do menos 5, que é o mais 5. E faço a continha. Se eu devo 7 e pago com 5, eu fico devendo 2. Em outras palavras, podemos também fazer assim. O valor absoluto de 7, que é 7, de menos 7, que é 7. O valor absoluto de 5, ou de mais 5, que é 5. E faço a diferença entre eles. 7 menos 5, 2. Acredito eu que a forma mais fácil é você pensar nessa ideia do crédito e do débito, ou seja, o que eu tenho e o que eu devo. Então, repetindo, se eu devo 7 e pago 5, eu ainda vou ficar devendo 2, porque a quantidade que eu devo é maior do que a quantidade que eu tenho. Bom, aqui também nós temos mais 12 menos o mais 20. Nós também vamos trabalhar a ideia do oposto e também vamos tirar o número 12 de dentro do parênteses, indicando como 12 ou mais 12. O sinal positivo na frente de um número, ele pode ou não aparecer. E aí nós temos o oposto do mais 20, que é menos 20. Então, se eu tenho 12 e eu devo 20, eu vou ficar devendo 8, porque a quantidade que eu devo é maior do que a quantidade que eu tenho. No próximo, também tiro do parênteses, então fica menos 3 e o oposto do mais 1, que é o menos 1. Aqui eu devo tanto 3 quanto eu devo o 1, então eu junto a quantidade que eu estou devendo e devo 3, aí eu vou e devo mais 1, eu vou ficar devendo 4. Essa é a ideia da subtração, que na verdade nós já estávamos fazendo ela de uma forma bem simplória dentro da adição. Regra prática. Como então isso funciona para a subtração, para quem quer pensar um pouquinho a respeito do que acontece nesse processo? Então eu tenho um número e eu quero subtrair do seu valor negativo. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho a ideia de menos e menos. Quando eu tenho menos com menos, eu obtenho mais. E vamos verificar no nosso exemplo. Olha lá, menos e menos, eu obtive mais. Menos e menos, eu obtive mais. Aqui é menos e mais, aqui é menos e mais, não aconteceu a mesma coisa. Já entra na próxima regra prática. Eu tenho um número e eu quero subtrair a adição de um outro número. Então, o menos junto com o mais vai no resultado resultar o menos. Então, é o número menos o outro número. Aqui é o nosso exemplo. Então, eu tenho o oposto do mais 20, que deu menos 20. Então, menos com mais dá menos. Eu tenho o oposto do mais. Então, o menos com mais dá menos. Ok? Exercícios para vocês, para a gente poder resolver na quarta-feira. Então, os exercícios para treinar um pouquinho esse conhecimento seria: calcule as diferenças. Na letra A, mais 6 menos o menos 3
depois mais 4 menos 1 menos 9, mais 10 menos 1 mais 3, mais 8 menos 1 mais 9, mais 3 menos 1 menos 3, menos 7 menos 1 mais 5, menos 2 menos 1 mais 4 e menos 1 menos 5. E uma expressão onde eu tenho abre colchete 16 menos, abre parênteses, 9 menos 14, fecha parênteses, fecha colchetes, mais, abre parênteses, menos 3 mais 5. Coloquem nos comentários os resultados que vocês encontraram ou uma observação que vocês gostariam de aprender ou para a aula de quarta-feira ou para qualquer outra aula que vocês precisam. Obrigada pela companhia de vocês. Na quarta-feira, então, iremos corrigir esses exercícios. Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês estão procurando esse tipo de assunto e possa recomendar a vocês assuntos sobre subtração de números inteiros. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novas aulas e compartilhem para que outras pessoas também possam ver, rever o assunto de números inteiros e sua subtração. Obrigada e até quarta-feira.